Graça e paz, igreja, boa noite. Amém? Vocês estão bem? Cansados ou renovados? Aí sim, glória a Deus. Tivemos a madrugada de sexta, o dia inteiro ontem, sábado, 24 horas de adoração. Foi um tempo muito precioso para quem pôde estar aqui. Eu, particularmente, não quis sair um segundo e fiquei as 24 horas. Não quis perder a oportunidade, né? Mas os irmãos que estiveram aqui, que puderam estar em oração, puderam estar em adoração, eu creio que Deus falou tremendamente com cada um. Amém? E nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. O Senhor tem falado com a igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther. Vou estar falando vários capítulos e versículos dentro do livro. Então, às vezes, eu não vou falar na sequência, mas estejam atentos, amém? Esther 1, capítulo 1. A Bíblia, ela nos ilustra várias autoridades de reis, reinados, muitos conhecidos como Saul, Salomão, rei Davi, e vários outros reis. Mas hoje à noite eu quero falar em especial do rei Xerxes. Perdoe a palavra meia estranha, porque eu estou de aparelho e ainda não me acostumei. Algumas pronúncias vão sair meio estranhas, mas eu creio que o Senhor é poderoso e vai fazer vocês entenderem, meu irmão, em nome de Jesus. O nome do rei está certo. É Xerxes. Amém? E a história desse rei é muito forte como as demais. Você que foi encontrando, vai se colocando de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Vamos ler. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. Vamos continuar no versículo 10. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres da beleza dela, pois era de fato muito bonita. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Senhor Deus, continua falando conosco, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Abre, Senhor Jesus, o nosso coração para a Tua palavra, em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus diz que o rei Xerxes, ele era um rei muito poderoso. E o seu reinado também era grande. Sabemos que o rei é a autoridade maior. Tudo está na mão do rei. Os decretos e até mesmo a vida de uma pessoa está nas mãos do rei, né? A palavra de Deus nos fala que este rei
Durante 180 dias, ele mostrou toda a beleza e toda a realeza do seu palácio, do seu reinado, das suas conquistas, das suas glórias. Ele sozinho, ele reinou e ele reinava durante 127 províncias. Vamos colocar por cidades, né? Ele cuidava de 127 cidades. 127 cidades estavam ao seu comando. E cada província tinha um nobre, tinha um príncipe. E ele deu uma grande festa. No 3º ano do seu reinado, ele deu uma grande festa aos seus nobres, aos seus príncipes, mostrando a sua beleza. Diz que durou 180 dias. Imagina como era grande a riqueza, a beleza, a realeza, tudo belo, tudo lindo. Eu não consigo nem imaginar. Eu fico imaginando a rainha da Inglaterra, né? A Elizabeth, ali na sua beleza. Então, eu acredito que nem se compara a beleza do rei Xerxes. E já é bonito de se ver, né? E já é muito elegante de se ver. 180 dias se passaram e o rei volta a dar durante 7 dias dentro da província onde se localizava o seu trono, porque ele reinava em uma das províncias. Onde estava o seu trono era a província de Suzã. E aí ele fez no seu secreto, no seu palácio, para os seus súditos e os seus nobres também, uma festa que durou 7 dias. E nessa festa, no 7º dia, ele quis apresentar aos seus súditos a sua rainha, a sua bela rainha, porque a palavra de Deus diz que, de fato, ela era muito bela. Muito bela. Só que Vasti, ela se negou a estar na presença do rei. Não sei qual foi o motivo, mas ela não quis estar na presença do rei. Talvez ela imaginou, agora ele lembrou de mim, agora que ele está lá bêbado, agora que ele está lá chapado, né? Falando o nosso popular. Agora que ele está lá bem chapado, ele lembrou de mim. E ela não foi. E isso deixou o rei muito furioso. Muito furioso. E ele, procurando os seus conselheiros, ele falou: o que eu faço? O que eu vou fazer com essa mulher? E os conselheiros com medo, né? Porque eles também tinham as mulheres dele. Eles falaram: se a rainha fez isso com o rei, imagine a nossa. Como é que vai ser esse negócio? Rei, melhor coisa que o senhor tem que fazer é mandar essa mulher embora, tira a coroa dela, tira a autoridade dela, o poder dela, porque senão como é que nós vamos ficar com as nossas em casa? O negócio vai ser feio. Então manda ela lá para um cantinho. E assim o rei fez. Assim o rei tirou a coroa de Vasti. E a palavra de Deus diz que nunca mais ela entrou na presença do rei. Nunca mais o rei a chamou. Porque o rei, ele tinha um lugar chamado harém, onde ele selecionava as mulheres, era um lugar onde elas ficavam. Passava pelo tratamento de beleza, né? O nosso famoso spa nos dias de hoje. E depois que o rei a possuíam, elas iam para um outro lugar onde ficavam as concubinas do rei. E quando o rei queria estar com uma das suas concubinas, a palavra de Deus diz que ele chamava pelo nome. Ele mandava chamar pelo nome. E Vasti foi uma que nunca mais o rei mandou chamar. Só que os mesmos conselheiros, em Esther, capítulo 2, versículo 2 diz, que os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei,
e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob o cuidado de Hegai, oficial responsável pelo harém. O versículo 5. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã, um judeu chamado Mardoqueu. No versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Ester, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. No finalzinho do versículo 8, aqui onde fala, parte B, Ester também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. No versículo 12, antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando iam apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Então a Bíblia nos fala que os mesmos conselheiros, eles falaram, rei, o senhor precisa de uma nova rainha. O senhor precisa de uma rainha. E assim o rei gostou e falou, então pode procurar, pode mandar trazer as mais belas moças, moças virgens, para que eu possa escolher a rainha. E uma dessas moças foi Ester. A Bíblia fala que Mardoqueu, ele era primo de Ester. E Ester era uma moça órfã, ela não tinha nem pai, nem mãe. Ela foi criada pelo primo. E hoje pela manhã, eu falei, não é nessa parte que eu quero ministrar, mas eu fiquei imaginando como foi a infância de Ester. Como foi a infância de Hadassa, sem seu pai, sem a sua mãe. Ela se pondo moça, não tinha a mãe para orientar, porque a mãe tem um certo cuidado. Não tinha o braço forte do pai para abraçá-la quando ela tivesse seus primeiros temores. Mas ela tinha Mardoqueu. Não sei se Mardoqueu era casado. Também não deveria ter sido fácil para ele, né? Assumir uma responsabilidade de criar uma moça tão linda. Mas a palavra de Deus diz que ele cuidou dela como uma filha. E ele preparou ela para ser uma rainha. Preparou Ester para ser uma rainha. E a palavra de Deus fala que Ester foi levada até o harém. E Hegai se agradou de Ester. Porque a Bíblia fala que além dela ser muito bonita, ela era atraente. Ela atraiu o olhar por sua beleza, por sua simplicidade, pela sua delicadeza. Ester era um propósito de Deus. Assim como eu e você, somos um propósito de Deus. Estou contando essa história, não é uma história que muitos já conhecem. Mas eu quero dizer nessa noite, Ester era um propósito. Você não está aqui em vão, meu irmão.
em meio aos seus temores, em meio às suas fraquezas, em meio à sua história de vida, que só você e Deus sabe. Esther também tinha os seus temores. Esther também tinha a sua história particular. Mas ela não deixou de sonhar. Ela não deixou de sonhar e alcançou o seu sonho. E a palavra de Deus diz também que assim que ela chegou à presença do rei, primeiramente, ela foi levada àquele harém, ela se preparou 12 meses, 1 ano, antes de chegar na presença do rei. Esther se preparou, Esther foi tratada, né? Hoje os nossos spa, as academias, hoje está bem evoluído, tem as lipoescultura, lipoaspiração, lipo não sei da onde. Mulher fica perfeita, só ter dinheiro. Só ter dinheiro, muda o cabelo, muda o nariz, fica do jeito que quer. Mas naquela época era com óleo, mirra, perfumes, né? 12 meses ela foi preparada para estar na presença do rei. E quando ela chegou na presença do rei, o rei se agradou. O rei se agradou e na mesma hora, ele a tornou rainha. Ele a tornou rainha. No versículo 17, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e a tornou a rainha em lugar de Vasti. Imagina, meus irmãos, que sonho, que maravilha, né? Uma moça que foi criada numa cidadela pequena, com seus costumes, com as suas limitações, com os seus traumas de infância, sem um pai, sem uma mãe. Hoje em dia, muitos jovens que não têm pai e mãe se rebelam, se jogam nas drogas e culpam: eu sou um miserável, eu nasci para sofrer. Muitas vezes pega a sua situação de sofrimento e faz outras pessoas sofrerem também, porque se sente o coitado ou a coitada, e não muda a história, não muda o quadro de vida. Prefere ficar nessa rejeição pessoal, ou se acabar com o próprio corpo. Muitas jovens vão para a prostituição. Eu não tive pai, eu não tive mãe que me orientasse. Se apegam nas suas desculpas. Mas Esther não. Esther, ela se guardou. E Deus deu um rei para ela. Um rei. Muito bonito até aqui. Muito linda essa história. Mas Esther também passou por um momento difícil. Porque Esther era judia. Mardoqueu era judeu. Xerxes era um rei sírio. Os judeus foram levados por Nabucodonosor, alguns anos atrás dessa época, exilados. E ali o povo judeu, ele foi crescendo, se multiplicando. Quando houve a libertação do povo, muitos já tinham famílias, muitos já estavam ali enraizados nas cidadelas e permaneceram. Mas eles eram judeus, no meio de um povo que até um tempo atrás era inimigo. E essa raiz da inimizade chegou até os dias de Esther. E tinha um oficial chamado Amã, que odiava os judeus. E ele era um oficial do rei. E por sua raiva pelos judeus, por não gostar dos judeus, ele fez com que o rei decretasse uma lei. Ele meio que ludibriou o rei, para que o rei decretasse uma lei para exterminar todos os judeus. Irmãos, vocês lembram quando eu falei que Esther era um propósito de Deus?
É uma história linda, uma bela moça que se tornou rainha. Mas Deus tinha um propósito na vida de Esther para salvar esse povo judeu. E a Bíblia também nos fala, lá em Esther 4, versículo 10. Então ela o instruiu, Esther, que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou qualquer mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Igreja do Senhor. Como existia muitas leis, uma lei que existia também era quem chegasse à presença do rei sem ser convidado, homem ou mulher, até mesmo a rainha, morreria se não fosse chamado pelo rei. E ela, há 30 dias o rei não a chamava. E estava acontecendo tudo isso. Foi decretado a morte de todos os judeus. E ela precisava, Mardoqueu falou: pede o favor do rei. Vá até o rei para ele revogar essa situação. Mas o rei havia 30 dias que não chamava a rainha Esther. E ela falou: eu não posso comparecer até a presença dele, porque se eu for sem ser anunciada, eu vou morrer. Eu vou morrer. E Mardoqueu lembrou a ela: será que não foi por causa disso que Deus te colocou na posição de rainha? Meu irmão, Deus sabe aonde Ele te colocou. Deus sabe o que Ele tem para a sua vida. Às vezes o seu sofrimento, as suas lutas são tão grandes que você não está conseguindo enxergar a posição que Deus te colocou. E naquele momento, Esther também, ela não tinha enxergado a posição em que Deus tinha colocado ela. Para salvar, para libertar o povo judeu da morte naquele dia. Só que aqui fala de uma outra preparação. Esther falou: vou me preparar, reúna o povo, jejue 3 dias e 3 noites, e eu jejuarei também, e irei à presença do rei, mesmo que eu morra. Mesmo que eu morra. Mas Sandra, o que essa palavra tem a ver comigo nessa noite? Meus irmãos, nós temos um rei. O nosso rei é Deus. O nosso rei é Jesus, Rei dos reis. A palavra de Deus fala que Esther, para agradar o coração do rei, ela se preparou 12 meses. 12 meses para ficar bela para o rei, fisicamente. Nós, para agradar a Deus,
só o aceitamos como único e suficiente Salvador, recebemos a graça do Rei, agradamos ao nosso Rei. E para receber o favor merecido do Rei, o que Esther fez? Mesmo sabendo que ia morrer, Esther se preparou. Hoje, quando eu escuto a ministração do Paulo Júnior, do pastor Paulo Júnior, onde ele fala que essa geração em que nós vivemos é a pior geração de cristão. Meus irmãos, isso dói, mas é uma verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não nos preparamos para entrar na presença do nosso Rei. Nós entramos na presença do nosso Rei de qualquer maneira. Quantas vezes você já veio para o culto, não vendo a hora de acabar, para você ir embora, e depois vem aqui pedir o favor do Rei? Ela poderia, na hora que ela descobriu o decreto, ela descobriu a lei, ela poderia ir correndo, ela ia morrer mesmo. Mas ela se preparou. 3 dias, 3 noites de jejum. Meu irmão, qual é o maior tempo que você jejua na presença de Deus? Qual é o maior tempo que você consagra a sua vida a Deus? E você vem pedir o favor. Não, mas eu sou filho. Ela era rainha. Ela era rainha. Se preparou para estar na presença do Rei, para agradar ao coração do Rei, e se preparou para receber o favor do Rei, mesmo que fosse a morte. Não, Sandra. Não. Eu não aguento ficar 12 horas. Meu irmão, entenda, minha irmã. Eu sei, como eu também, eu tenho uma enfermidade no estômago. Tinha, em nome de Jesus, está repreendida essa palavra. Eu tinha uma enfermidade no meu estômago, em que eu não poderia prolongar um jejum. Há muito tempo, mais de 12 horas. Então, há limitações. Entenda, meu irmão, nessa noite o que eu estou falando. Entenda. Mas há pessoas saudáveis. A pessoa que não tem problema em jejuar 12 horas, 24 horas, 36 horas, não sei quanto tempo. Mas se prepare para estar na presença de Deus. Se prepare para estar na presença de Deus. Se prepare para pedir o favor do Rei. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor Deus é o nosso Rei, é o nosso Criador. E como nós estamos entrando na presença do nosso Rei, meu irmão, como é que nós vamos receber o favor do Rei se nós entramos na presença dEle de qualquer maneira? Que geração de cristão nós somos? Acomodados, acovardados. Eu me coloco porque a palavra é para mim. A palavra é para mim, meu irmão. Essa palavra Deus me deu ontem. Essa palavra Deus deu para mim. E eu sou igreja. Nós somos igreja. Nós queremos ir para o céu. E nós não vamos chegar no céu de qualquer maneira, não. Porque se o Senhor falou comigo, Ele está falando com você também. Nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar. Quantas vezes por dia você tira para orar? Quantas vezes por semana você jejua? Quantas vezes você se prepara para entrar na presença do seu Deus? Ou você entra de qualquer maneira? Quando você vai orar na madrugada, se é que ora na madrugada, porque o seu cansaço e o seu sono é maior do que estar na presença do seu Rei. Mas na hora que o calo aperta, você corre. Eu corro. E aí eu quero favor. E quando o favor não chega, eu fico triste, eu cobro, eu até saio da igreja, eu vou para outra igreja. Mas se Deus não me deu aqui, Ele não vai me dar em outra. Porque é eu que preciso mudar.
É eu que preciso me preparar para estar na presença de Deus e receber o favor merecido. Meu irmão, minha irmã, eu tomei uma decisão, eu falei, Deus, vai ter as 24 horas de adoração. E eu quero estar na sua presença essas 24 horas. Eu larguei minha casa. Não larguei meus filhos porque eles grudaram em mim, estavam tudo aí, ficaram junto comigo. Ficaram. Larguei minha casa, larguei tudo, tem um balde de roupa para lavar. Falei, segunda, terça, quarta, até quinta eu tenho para lavar. Eu vou ficar na presença do meu Deus. E foi uma atmosfera, meu irmão. Eu fiquei aqui. Eu, a Mário, o Vitão, a Nath, alguns irmãos também que ficaram, a maioria do tempo não vieram só orar no seu momento de célula, da escala, mas ficaram um bom tempo. Meu irmão, foi uma atmosfera maravilhosa. Deus falou, foi tremendo. Foi tremenda a unção que Deus derramou sobre cada vida, meu irmão. Foi maravilhoso abrir mão desse tempo para estar na presença de Deus. Foi maravilhoso. É maravilhoso quando você fala, Deus, eu vou jejuar, não quero nada. Eu só quero te agradar com a minha vida, com o meu jejum, com a minha oração, com a minha busca. Só para te agradar, Pai. Só para estar na sua presença. Foi muito bom, meu irmão. Eu quero pedir, igreja. Sei que muita gente trabalha. Meus irmãos, há exceções. Mas mesmo com as exceções, se você puder também, no meio da sua exceção, abrir uma exceção, faça. Troque para estar na presença de Deus, nem que seja no culto de domingo, 2 horas. Agrade ao Senhor, esqueça tudo. Quando você colocar o seu pé ali para dentro, esqueça tudo, tudo. As suas contas, os seus problemas, incline o seu coração para o Senhor. Incline o seu coração a Deus, da maneira que você está. Senhor, eu estou me sentindo assim hoje. Eu estou triste, mas da maneira em que eu estou aqui só para te agradar. Vamos mudar esse quadro, meu irmão, dos piores, da pior geração de cristão. Vamos mudar esse quadro. Vamos voltar às raízes. Esse rei era de carne e osso, que nem a gente. E olha a reverência que esse homem tinha. E nós não reverenciamos o nosso Deus como Ele merece. Nós estamos parecendo aqueles filhos mimados. Sabe aqueles filhos mimados? Que quando quer uma coisa faz birra. Mãe, ó pai, ó pai. Eu lembro antigamente, minha mãe, quando eu era criança, minha mãe estivesse conversando. Eu não podia estar ali no meio. E se eu chegasse no meio, ela só olhava para mim. E eu saía de perto, porque eu tinha medo do que minha mãe poderia fazer ou acontecer comigo. E depois do medo foi virando o respeito. Ela é a autoridade sobre a minha vida, então eu tenho que respeitar. Hoje em dia não. Hoje em dia a mãe está conversando, o filho vem, se mexe e fala, é mentira sua, mãe. E nós, diante de Deus, nós estamos parecendo esses filhos mimados. Deus não tem filhos mimados, não. Deus não tem filhos mimados. Deus tem filhos que Ele repreende, que Ele ama, porque Ele quer levar para a glória, porque Ele quer junto dEle. E se nós continuarmos mimados, se nós não nos prepararmos para estar na presença de Deus, meus irmãos, nós não vamos muito longe, não. Nós não vamos muito longe. Nós não vamos nem ser igreja. Porque se eu não consigo reverenciar, se eu não consigo honrar o meu Deus, como é que eu vou respeitar o meu irmão? Como é que eu vou respeitar o meu próximo?
se eu não respeito nem o meu Deus, nem o meu rei? Nós temos que mudar esse quadro hoje, porque nós temos descendentes. Como que vai ser o cristianismo quando chegar na idade deles? Como que a Laura vai chegar na presença de Deus com 20, 30 anos? Os meus netos. Que herança cristã que eu vou deixar para eles? Porque a gente vai perdendo essa reverência, a gente vai perdendo o que o verdadeiro cristão tem que fazer, amar uns aos outros, sim, mas nós precisamos preparar o nosso espírito. Esther, ela se preparou 12 meses para estar na presença do rei e jejuou 3 dias e 3 noites para pedir o favor do rei. O nosso espírito precisa do jejum. O nosso espírito precisa da oração. Nós temos que resgatar essas práticas, meus irmãos. Nós temos que resgatar essa prática. Nós não devemos só jejuar quando nós somos convocados, não, no final do ano. Nós temos que ter uma prática de jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Porque quando o inimigo vier para te atingir com a luta, ele vai bater em retirada. Porque ele não vai aguentar o poder de Deus sobre a sua vida. Porque o seu espírito está conectado com Deus. Você está ligado. Mas se você sacia sua carne, como que você vai alcançar o favor do rei? Meu irmão, vamos despertar. É tempo de despertar. É tempo de acordar. Nós somos cristãos. Nós não somos meio cristão, não. Nós somos cristãos de verdade. E cristão ora. Cristão jejua. Cristão busca a presença de Deus. Cristão ama uns aos outros. Cristão está presente quando é convocado. Quando é convidado, né? Nem convoca mais. Olha como nós estamos. É convidado. Olha, você está convidado. Não, meu irmão, você está convocado. Você faz parte de um exército. Precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar na presença do Senhor. Precisamos nos preparar para entrar na presença do Senhor. E tem mais. Quando não somos convocados, nós podemos morrer. Mas só há uma forma de não morrermos. Quando o rei estende o seu cetro de justiça. Quando o rei viu Esther no pátio interno, a palavra de Deus diz que ele se compadeceu de Esther e estendeu o cetro de justiça a ela, para que ela não morresse. E ela tocou na ponta do cetro. E ali o rei a livrou da morte e ainda concedeu o pedido. Depois eu convido vocês, meus irmãos, a estar lendo o livro de Esther. Leia, é um desafio para você nessa semana. É um dever de cristão você ler a Bíblia. Então comece pelo livro de Esther. Comece pelo livro de Esther. Meu irmão, eu não sei como você tem se preparado para estar na presença do seu rei. Eu não sei como você anda se preparando para estar na presença do seu rei. Eu não sei nem se você sabia como se preparar para estar na presença do seu rei. Mas essa noite, nós podemos mudar esse quadro. Essa noite, nós podemos mudar o quadro de filhos mimados para filhos obedientes. Se prepare para estar na presença do Senhor. Quando você entrar ali, incline o seu coração para o Senhor. Se há algo aí que está tirando a sua concentração, a sua conexão com o Senhor, liga agora no céu. Liga agora no céu, meu irmão. Em cada oportunidade que eu tenho de trazer a palavra, eu sempre falo, pode ser a sua última oportunidade. Liga no céu.
Conecta o seu espírito com Deus. E peça o favor ao Senhor nesta noite. Toque no cetro de justiça. Para que você não morra. Para que você não morra de qualquer maneira. Ou de forma alguma. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero te perguntar nessa noite, não precisa responder para mim não, é você e Deus. Como você tem se preparado? Como nós temos nos preparado? Preparado para estar na presença do Rei? Será que a maneira como você está se preparando, como eu estou me preparando, tem agradado ao Rei? Ou quando você sai, você esquece tudo e faz as suas vontades? Ser cristão, meu irmão, ser discípulo do Senhor, é negar a si mesmo e é carregar a sua cruz. Não tem como eu agradar a dois senhores. Não tem como eu ser cristão aqui nessas quatro paredes e lá fora eu não dar bons testemunhos. Se eu jejuo, se eu oro, se eu busco a presença do Senhor, a minha vida é um testemunho. Se você jejua, se você ora, se você busca o Senhor, a sua vida é um testemunho. As lutas elas vão até querer te pegar, mas não resiste por muito tempo. Não resiste. Há lutas que o Senhor permite em nossas vidas para nos forjar em Deus. Há lutas que são permissivas, não é para nossa derrota, é para nossa vitória, mas é para nos forjar em Deus. Então Deus permite para que você seja forjado no caráter. Tem muitos que não aguentam. Sabe por que não aguenta? Porque não está conectado, não está preparado. E aí não aguenta. Não aguenta. Pega o beco. Foge. Ah, não, está muito duro. Ah, não, essas palavras estão duras. Ah, não, está muito pesado. Eu vou para outra igreja. Ou eu não vou para igreja nenhuma. Vou ficar na minha casa, vou buscar Deus na minha casa, que é muito melhor. Meu irmão, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia dos seus pensamentos. Quando você pensar assim, nós precisamos estar reunidos e juntos. Lá na igreja, os primeiros cristãos, eles estavam juntos em tudo, em tudo, em tudo. Até no partir do pão, eles estavam juntos. Nas orientações, nos ensinamentos, nas orações, no partir do pão, comunhão. Então nós precisamos estar juntos. Não tem como buscar a Deus isolado. Buscar a Deus isolado é quando você entra no seu secreto. Aí é você e Deus. Mas igreja, nós precisamos estar juntos. Mesmo com os nossos, como o pastor fala das batatas, né? Batatinha, batatão. Mesmo com as nossas diferenças, nós precisamos estar juntos. Mas precisamos nos fortalecer. E precisamos nos preparar para estar na presença do Rei. Nós não podemos entrar na presença do Rei de qualquer maneira. Ontem, nós orando a Claudinha, meu amor, ela me mostrou o joelho, eu estava sentada, eu olhei o joelho dela, falei, você machucou? Ela falou, marca de oração. Fiquei com vergonha, Claudinha. Porque nós estamos acostumados a orar sentado, a orar em pé. Não pagamos o preço de joelho. Porque vai me machucar. Eu não posso. Meus irmãos, há limitações. Por favor. Pelo amor de Deus. Mas tem muitos que pode, mas tem muito que não faz. E o joelho dela está lá, ó, os dois. Está marcado. Eu imagino o quarto de guerra dessa mulher como é.
e recebe o favor merecido do rei. Porque se prepara. Meu irmão, nós temos que mudar esse quadro. Temos que mudar esse quadro de geração light, de cristão light. Servir a Deus é carregar a cruz. A cruz é leve. Sua cruz é leve, meu irmão? Então você tem que pagar o preço de acordo com a sua cruz. Se for leve, me ensina aí. A madeira que você está carregando. Que eu vou fazer a minha também dessa madeira. Porque a cruz ela é pesada. A cruz ela é pesada, mas é gratificante. É gratificante pagar o preço de cruz. É gratificante, meu irmão. Eu falei, Senhor, até estava comentando com o Rômulo ontem. Falei, Rômulo, por que Deus faz isso comigo? Umas palavras assim que eu não sei, meus irmãos. Deus ministra ao meu coração e eu não posso ficar com isso aqui dentro, eu tenho que falar. Porque Deus pede. E se Deus está pedindo é porque Ele quer consertar. É porque Ele quer uma igreja santa, nós somos a noiva. Nós nos colocamos no lugar de Esther neste momento. Ele quer uma igreja pura, uma igreja preparada, meus irmãos. Ele precisa, Ele quer. Ele precisa dessa busca para nos abençoar. Nós precisamos dessa preparação. Se nós não temos o hábito de estar com o joelho, eu não tenho mais, porque eu me acomodei sentada, em pé. Não, se eu não tenho hábito, eu vou começar a ter o hábito de orar. Mas Sandra, não importa a posição. Eu sei, meu irmão, importa a intensidade. Importa a intensidade que você busca ao Senhor. E se você de joelho, você vai se prostrar. Você vai se posicionar prostrado ao Senhor. Isso vai fazer uma diferença para você? Amém. Faça. Faça. Se o jejum para você de 12 horas está pesado, faz 6, faz 8, mas faça. Se não dá para ficar sem líquido, se não dá para ficar sem o alimento, faça de líquido, mas faça. Consagra a sua vida ao Senhor. Prepare-se na presença do Senhor. Busque ao Senhor. Vai ter oração na igreja? Venha. Já programa tudo, já deixa tudo programado. Venha. Venha, meu irmão, você está preparando o seu espírito. E eu falo, o Senhor renova as forças. O Senhor renova as forças. O Senhor te dá um fôlego novo. E você se sente revigorado. Cheio de vida, porque vem do Senhor. Você agradou ao Senhor. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Que nós possamos entrar aí no trilho. E sermos cristãos melhores. Sermos cristãos que obedece à voz do Senhor. Nós precisamos ler mais a palavra. Não sermos enganados por vãs doutrinas. O pastor ministrou quinta-feira, o pastor ministrou sobre isso. O que é a igreja de Jesus. E ele falou sobre as vãs doutrinas, para nós tomarmos cuidado. Então a palavra do Senhor pede que nós façamos. Hoje pela manhã eu falei também sobre o fariseu e o publicano. Que o fariseu, ele lá todo no seu orgulho, ele falava, ó Deus, eu não sou igual a esses corruptos, eu não sou igual a esses ladrões, eu não sou igual a esse daí, que era o publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu devolvo o meu dízimo. E o publicano, na oração dele, ele falou, Senhor, eu sou tão pecador, que eu não consigo nem olhar para os céus, de tão pecador que eu sou. Só que nessa colocação o Senhor fala de humildade, ele foi humilde. Mas o fariseu, ele não estava fazendo o que era de errado, nos seus feitos,
de devolver o dízimo, de jejuar, de orar, de não ser iguais aos ladrões, de não ser iguais aos corruptos. Ele estava seguindo o trilho dele, só que ele era orgulhoso. Eu faço, então já vou para o céu. Não, meu irmão, essa é a nossa obrigação como cristão. E às vezes a gente se pega só no que o publicano fala. Eu sou tão pecadora, eu sou tão miserável. E esquecemos de devolver o dízimo? Esquecemos, né? Esquecemos de devolver o dízimo, esquecemos de orar, esquecemos de jejuar. Não cumprimos as nossas obrigações como cristãos. E aí nós queremos o favor do rei. Nós queremos o favor do rei. E aí eu falei nessa manhã, nós precisamos cumprir com as nossas obrigações de cristãos. E nós também temos que nos humilharmos na presença de Deus. Amém? Meu irmão, neste momento, eu convido você a ficar em pé.